curar. Não é o conselho de Deus para sua família ser salva. Então, pessoal, eu busquei a entender isso, mas eu entendi, não era, foi uma luta para me entender isso, que não era o que eu queria ouvir, que eu tenho que aceitar o que é ensinado. Você está entendendo? Seja de bom, seja uma repreensão, seja um puxão de orelha, eu tenho que aceitar, porque se eu não aceitar, o que vai acontecer? Lá fora eu vou precisar de Deus do mesmo jeito. Vem uma tempestade, vem um problema, que nem eu preguei outro dia aí, né? Vem um dia mau, que a Bíblia fala do dia mau, né? E eu não estou preparada. Eu não prestei atenção no que Deus falou, não levei muito a sério, não tive força, estrutura para vencer aquilo ali. E outra coisa, deixa eu te explicar. Gente, cuidado com a falta de compromisso com Deus. Isso é muito sério. A pessoa que quase não busca Deus, a pessoa não vai na igreja de que quer, quando não quer também não vai. Ela não tem aquela seriedade com Deus. Ela não tem igreja certa, pastor certo. Ela se vive uma ovelha desgarrada. Se eu quiser, eu vou. Se eu não quiser, eu também não vou. Se eu quiser dizimar, eu dizimo. Se eu não quiser, eu não dizimo. Se eu quiser orar, eu oro. Irmão, cuidado com isso. Isso não é legal. Eu estava escutando um testemunho de uma pessoa que estava falando para mim, que estava contando, né, que Deus sempre cobrava dessa pessoa compromisso. E a pessoa levava uma vida assim, de qualquer maneira, sabe? A pessoa não tinha aquela seriedade para fazer as coisas de Deus, não tinha aquele negócio de compromisso com tudo. Aí tinha uma filha que estava se convertendo ainda. Aí o que acontece? Por causa dessa frieza da pessoa, a filha partiu. E não foi só uma pessoa que aconteceu, não, foi outra pessoa, que eu também não vou citar nome, entendeu? Também não é daqui, mas recentemente perdeu uma filha e eu tinha avisado ele. A pessoa falou muito. E a filha estava passando uma luta. Aí eu falei para ele, meu irmão, o que você tem que fazer? Você tem que ir mais para a igreja, ouvir mais a palavra, você está muito longe. Sabe como é você ser? Igual Pedro, você está seguindo Jesus de longe, isso é perigoso. Agora que você está passando essa luta aí na sua vida, agora que você tem que pegar firme com Deus, vir com ouvir a palavra, orar, você tem que se aproximar mais de Deus. Ele fez o contrário, sumiu. Passava a semana esse livro. Foi eu falei. Eu não estou ameaçando você não, gente. Eu estou falando, cuidado, a sua falta. Porque quando você não tem compromisso, eu vou explicar isso aqui. Quando você não tem compromisso mais com Deus, ele passa a não ter mais compromisso com você. Isso é sério. Jesus não tem compromisso com aquele que é batizado. É batizado nas águas, Espírito Santo. Gente, eu conheço pessoas falando em língua, tá aí mudando, bebendo, prostituindo, ele falava em línguas, batizado com o Espírito Santo. Não estou falando que me falaram, não, pessoas que eu vi, que eu tive contato, que eu escutava falar em língua, orar. Se você vê hoje em dia, você nem conhece, você olha assim, não, é ruim, essa pessoa não é batizada com o Espírito Santo, não. Pessoa assim, se transformou. Então isso não quer dizer nada, o que quer dizer é você permanecer na obediência. Por isso que Jesus falou, permanecei na minha palavra e eu permanecerei com vós. Então você tem que ter cuidado para você não sair, entendeu? Você tem uma família inteira que depende de você. Isso é muito sério. E uma das coisas, a gente vai primeiro mostrar a você, como Jesus deixou bem claro, ele tem compromisso, quem tem compromisso com a palavra, não é nem com a igreja só não. Também não adianta você vir na igreja, mas você não concorda com o que Deus está falando, você não obedece, não adianta. Você vai ficar de uma maneira que Deus não quer que você fique. Como? Você fica religioso, você fica na igreja, mas você fica sofrendo. É como se você nem não estivesse na igreja, entendeu? Você está na igreja, mas você vê que a sua vida não anda. Família não é transformada.
a prosperidade, nada muda, você só está na igreja. Aí tem uma hora que você fica, meu Deus, mas não é possível, mas é porque você não está na palavra, você está na igreja, Deus não vai poder fazer nada, pessoal. Você tem que estar na palavra. Jesus tem compromisso com a palavra dele. Se eu sou aquela pessoa que tem aquele cuidado de guardar o que ele fala, cuidado de obedecer, com certeza ele vai ter cuidado de guardar a sua família, ele vai ter cuidado de você, ele vai ter cuidado de operar na sua vida as bênçãos, né, que ele prometeu. Mas se eu não tiver na palavra, é impossível. Porque eu fugi do compromisso com Deus. Você está entendendo direitinho? Deus funciona desse jeito. E às vezes a gente vem na igreja e a gente não quer aceitar o que Deus está ensinando. Mas é desse jeito. A gente tem que entender Deus. Entendeu? Deus age por fé. Deus age por obediência. Deus age por temor, quando a gente tem temor. Deus age por compromisso. Se eu não tenho compromisso com ele vai passar a não ter compromisso comigo. É muito sério essas coisas. Entendeu? Hoje em dia a gente está vendo um evangelho distorcido. E casquetou na mente das pessoas que Deus é amor, mas Deus é amor, Deus entende. Entendeu? Você está vivendo todo errado, mas Deus entende que eu não vou na igreja, porque é muito longe. Gente, eu ia a pé lá para o Pastor Monta, com criança no colo, assistiu. Eu embaixo de chuva, embaixo de sol. Entendeu? Meu pastor, quando entrou lá na Igreja da Graça, ele disse que ele era aleijado com uma perna, ele andava de muleta. Ele subia o morro de mais de 30 degraus de muleta, porque ele descia para ir para a igreja. Ele disse que a igreja era muito longe, ele descia aqui do fundo da Igreja da Graça, atravessava o asfalto lá embaixo, depois ele voltava aqui no fundo de muleta, subia para mais de 30 degraus para chegar em casa. Então ele foi curado, foi liberto, mas ele se esforçou. E às vezes a pessoa nem precisa subir morro, nem que precisasse. Eu tenho pessoas, irmãos aqui, que moram no alto, e eles vêm. Gente, às vezes está cheio de lama, vem patinando, mas vem. Porque quando você quer, você se esforça. Lembra daquele paralítico? Passaram paralítico lá pelo telhado? Quando você é uma pessoa que você quer, que você está determinado a vencer, nada é obstáculo para você, gente. Nada é difícil para você. Lá no Pastor Monta tem membros, pessoas que vêm lá no centro da cidade. Tinha umas irmãs, umas obreiras que vinha lá de Vila Paulina. Essa irmãzinha, ela faleceu, a obreira Maria. Vinha ela e uma outra lá de Vila Paulina. Quer saber de uma coisa? Ela chegava primeiro na igreja, por incrível que pareça. Eu morava pertinho e chegava atrasada. Ela chegava cedinho na igreja. Ela disse que saía de casa e ainda estava escuro. Passava um montão de gente armada, tudo de fuzil. E vinha elas, com a roupinha delas de obreiro. Então, quando você quer, nada é difícil. Assim, não tem nada, não tem obstáculo que faz você perder sua bênção. Mas quando você não quer, Deus entende e tal, você é uma pessoa muito fria para Deus. No Apocalipse diz isso, né? Quem dera que você fosse frio ou quente. Mas se você é morno, vou gritar-te pela minha boca. Isso não é nem do mundo, nem sério com Deus. Você está mexendo no mundo aí, isso não é legal. Porque a sua família também fica tudo isso no mundo. Uma hora elas estão pensando em ir para a igreja, outra hora está no mundão. Uma hora elas pensam em ir na igreja, daqui a pouco está no mundão. Porque você também é assim, você está variando, você não está entendendo. Entendeu? Tem coisas que às vezes você não bebe, não fuma, não cheira, não xinga as pessoas, mas é pecado. Quando eu não aceito que é pregado, eu tinha um espírito em mim, pessoal, presta bem atenção. E toda vez que eu ia para a igreja, tinha duas pessoas pregando. Um era o meu pastor, e o outro, parece que o diabo estava dentro da minha cabeça.
Sério, o meu pastor pregava, eu ficava. Não, sério. O diabo fala da sua mente. Você, quando você obedecer ele, você está destruindo a sua família. Você está ouvindo quem não deve. Lembra do Salmo 1? Só é feliz quem não anda no conselho. Então, quando tiver esse demônio falando, isso é porque ele está no seu coração. Ele está dentro de você, do seu coração. Então, ele joga você contra a verdade. Que é a palavra o quê? Jesus é verbo, é a palavra. Quando você não concorda com o pregador está pregando, é porque tem um demônio dentro do seu coração. E ele faz você discordar. Entendeu? O pastor prega, você, não é bem assim não. Ele faz você discordar do que está sendo pregado. Ele está dentro do seu coração, ele está em você. Você não está 100% puro, não. Pastor, como é que você sabe? Porque acontecia isso comigo. Eu sentava lá, o diabo ficava falando comigo. Até parece que é assim, meu pastor está falando. Até parece que ele vive isso que ele está falando também. Mas se está escrito, não sei de onde, assim. Você está entendendo? O diabo me jogava tudo que estava sendo pregado. Quer dizer, tinha alguma coisa em contra a palavra, ele não deixava concordar. Porque o diabo, ele conhece a Bíblia do Gênesis ao Apocalipse. O que está escrito na palavra de Deus? Como andarão dois juntos? Se não tiver de acordo, se eu não tiver de acordo, eu não posso andar com Deus, eu vou andar sozinho. E o diabo, sabendo disso, ele fazia isso comigo, ele fazia eu discordar. Gente, até eu entender que aquilo era um demônio que estava no meu coração. E às vezes o pastor pregava, o próprio diabo falava para mim, ela está te chamando de demoniada, mas estava mesmo. Porque eu não aceitava o que era pregado. E enquanto isso, a minha família, só Deus. É um sofrimento atrás do outro, uma luta atrás da outra, uma batalha atrás da outra. Você está entendendo? Até eu entender, não é assim, eu tenho que concordar com Deus. Se ele está falando, X é X. Entendeu? Então você tem que ter cuidado, porque você tem que entender, gente, quem está dentro de você. Tudo que te joga contra a luz, para você discordar da palavra de Deus, isso não é você. Preste bem atenção, isso não é você, tem um espírito no seu coração, você tem que lutar contra isso. Eu, quando eu descobri isso, eu fui para cá, Senhor, eu não quero esse demônio em mim, não, está amarrado. Eu aceitei o Senhor, não é para andar com o demônio no meu coração, tire isso de mim. E comecei a pedir força a Deus, me ajuda a concordar com o que o Senhor fala, está amarrado, tal, e orando, até uma hora eu me livrei daquilo ali. Hoje eu sinto para ouvir a palavra de Deus, eu concordo com o que o meu pastor prega. Se for um puxão de orelha também, eu concordo. Você está entendendo? É isso, eu só discordo porque eu não costumo ouvir outros pastores. Eu só ouço meu pastor. Desde quando que eu vejo uma mensagem do R.R. Soares, o R.R. Soares é pastor do meu pastor. Eu não costumo ficar ouvindo um montão de pastor, entendeu? Mas se eu ouvisse o pastor pregando tudo o contrário da palavra, talvez eu não concordaria. Mas se ele está pregando, está escrito, é a verdade, eu vou concordar. Glória a Deus, porque, irmão, se Jesus está em você, preste atenção, Jesus está em você. O Espírito Santo está em você, você vai concordar com a palavra. Enquanto você discordar com certos pontos da Bíblia, ou discordar com a verdade, preste atenção, tem alguma coisa que não está legal em você, isso é um espírito. O espírito, quando entrou no Pedro, demônio, ele deixou bem claro que foi ele que entrou. A primeira coisa que ele fez foi discordar de Jesus. Já reparou isso? A primeira coisa que ele fez foi dizer, não, Senhor, não. Quer dizer, ele não concordava. O que estava fazendo ele discordar da palavra? Porque Jesus é a palavra. O que estava fazendo ele discordar da palavra? Fala lá o que era. Então, quando você discorda da palavra, põe isso no seu coração. Você não é uma péssima pessoa, não é que você não presta, você é a pessoa mais pecadora do mundo, não.
ainda tem um espírito agindo no seu coração. Você tem que pedir força, tem facilidade. Esse é um demônio. Esse é um demônio. Não só veio para roubar, matar, destruir. Eu sei disso porque eu fui liberta disso, tá? Eu só sentava na cadeira para discordar do meu pastor. Você duas pessoas pregando, uma lá e outra cá. Entendeu? Não é assim não. Quem está tentando entender? O pastor falando lá, o diabo falando na minha mente. Entendeu? Quando eu descobri que aquilo era um demônio, eu falei, não, gente. Eu não aceitei Jesus para andar com o demônio, está amarrado com Deus. Eu orei a Deus, pedi força a Deus. Graças a Deus, hoje eu concordo com a palavra de Deus. Seja para me elogiar, seja para me repreender, seja que eu concordo, entendeu? Mas aquele demôniozinho me perseguiu há anos. Não foi pouco tempo, não, foi há anos. Ele fez tudo para me atrapalhar a minha vida. Porque se eu não concordo, eu não vou em prática, pessoal. E se eu não vou em prática, não vai acontecer. O que acontece quando você põe em prática? Lembra o que do profeta? O que o profeta falou com Naamã? Vai lá e lava-te 7 vezes. Ele não concordou de começo. Ele ia embora. Se ele fosse embora, ele ia continuar leproso. Mas aí o pessoal convenceu ele, é só um banho e tal. Aí ele, tá bom, então. Aí ele concordou. Foi lá e mergulhou e ficou curado. Se ele não concorda e vai embora, ele ia continuar leproso. Entendeu? Então, se eu não concordo, eu não vou colocar em prática. E vou continuar com meus mesmos problemas. Está entendendo a maldade de Satanás com você? Tipo assim, ele faz você não concordar. É para você não colocar em prática. É para você continuar sofrendo. E você tem que entender as coisas, pessoal. Você tem que entender que uma pessoa batizada nas águas e uma pessoa batizada no Espírito Santo, você pode ser possessa de demônios, sabia? Isso não impede o demônio de entrar no seu coração, não. Se você tiver um ódio, uma raiva, mentir, tiver um probleminha lá para o pastor, você não concorda com a palavra de Deus, o demônio, ele entra no seu coração. Até de pastor, não vai entrar em você. Entra sim, você está muito enganado. Pensa isso não, eu sou cristão, o diabo não entra mais em mim. Por isso que a Bíblia fala, não dê lugar ao diabo, senão ele fica escondido no seu coração, atrapalhando a sua vida. Uma vez eu preguei sobre isso aí, o pastor Moro também pregou lá. Ele chama sobre as raposas e as raposinhas. Lembra dessa pregação que o pastor fez? Muito forte, tá? Ele fica no covil é o coração do homem. Ele fica escondidinho ali no ninho. Você não sabe que tem ele ali, mas ele está dentro do teu coração. De vez em quando ele manifesta, depois ele volta para lá de novo. É onde do nada você se explode. Você se estranha, você fica falando assim, mas eu não sou assim. Meu Deus, o que deu na minha cabeça para eu falar aquilo tudo, para eu fazer aquilo tudo? Não é possível, gente. Daqui a pouco você fica calminho, porque ele se escondeu de novo, né? Mas ele está ali. Você tem que lutar. Entendeu? E outra coisa, analisa as escrituras. Deus disse assim, errais e não conhecer as escrituras e o poder de Deus. Pedro, quando ficou contra o que Jesus dizia, quando ele não concordava com Jesus, com o que Jesus dizia, tinha um espírito no Pedro, pessoal. Ele era um discípulo. Era aquele demônio que estava fazendo ele discordar de Jesus. Cuidado quando você é uma pessoa que discorda muito com a palavra. Tem alguma coisinha da gente na sua vida. Você tem que acabar com isso. Lá no Levítico 26, oi mãe, Deus abençoe, a paz do Senhor. Também te amo, tá? Então no Levítico 26, lá no versículo 26, às vezes tem coisas que acontecem na nossa vida, a gente fica tentando entender o que está acontecendo. Não entendi nada do que aconteceu isso, irmão, mas Deus está deixando tudo claro. Deus deixa tudo claro, não tem nada escondido.
Glória a Deus. Eu estava conversando com uma irmã um dia desse. A irmã estava falando assim, porque aqui, gente, a gente não tem interesse de tirar irmão de outra igreja, não. Meu pastor ensinou a gente não pescar no aquário dos outros. A pessoa veio para cá porque ela se sente melhor aqui. Mas tem uma irmã que veio de outra igreja e ela estava falando, pastor, eu estava há anos na igreja, aonde eu estava, não estou citando o nome, tá? Eu estava há anos lá, mas só que as coisas não mudavam, não é igual hoje em dia. Hoje em dia as coisas estão mudando para mim. Eu estou vendo Deus agindo, por quê? Aí ela estava conversando comigo, porque você, pastor, a senhora explica direitinho, não vou ter nem como entender. A senhora explicando direitinho, de um jeito que a gente entende o que está escrito na Bíblia. Então, eu acho que eu procuro não ficar usando aquelas palavras difíceis. Tem gente que usa umas palavras difíceis, né? Você não entende nada que eu estou falando. Eu procuro ser tão clara quando eu prego, que é para não ter aquele negócio, eu não entendi. Não, gente. Deus não está omitindo nada de ninguém, está ensinando, mas claro. Não tem como dizer, eu não entendi, só se não quiser fazer. Deus vai forçar a gente, né? Deus deu um livre-arbítrio. Ele quer que a gente obedeça para a gente ser feliz, mas Ele não vai forçar a gente. Então, mas não tem como eu dizer que eu não entendi. Por quê? Porque às vezes você vem para a igreja, tem certas coisas que você passa, pastor, o que eu estou passando isso na minha vida? Você tem que observar que às vezes a pessoa pensa, pastor, eu estou na igreja, eu não bebo, eu não fumo, eu não cheiro, eu não roubo, eu não xingo. Mas não é só isso que é pecado, não, gente. Tem outras coisas que a gente precisa prestar atenção, que é pecado, porque às vezes a gente comete, e quando a gente comete, a gente abre uma portinha. E essa portinha é o suficiente para o inimigo para ele estragar a sua vida. Aí olha o que está escrito aí no Levítico 26, versículo 27. Aí você vem para a igreja, Deus está dizendo, às vezes você está até pedindo, Senhor, fala comigo, Deus está falando. Aí vai depender de você ouvir ou não. Foi 27, gente. 27. Em Levítico 27, 28. Acharam aí? Todo mundo achou? Sim ou não? 27, 28. Olha o que está escrito aí, ó. Não há resgate para as coisas consagradas. É isso? Uma das dos tipos que você já deve saber. Por que uma pessoa desviada, a pessoa quando ela se desvia do caminho, não quer mais saber de igreja, não. Vou servir Jesus em casa mesmo, sabe? Mais ou menos assim. Por que a pessoa, quando ela não volta para Jesus, ela sofre muito? Já reparou? Chega uma hora que ela começa a sofrer, irmão, e ela morre. Mas por quê? Porque isso é bíblico. Você consagrou sua vida a Jesus, não tem mais resgate. Aquela menina, a Whitney News, né? Ela tinha a vida consagrada a Jesus. Aquilo ali era o dom que ela tinha, que Jesus deu para ela cantar onde? Na igreja. O que ela fez? Desviou e foi cantar para o mundo. Ela ficou toda a vida, até hoje, cantando aí para o mundo? Não. Ela não voltou, se ela sabia isso no coração dela, acabou morrendo. Morreu ela, morreu a filha, olha só, que a família veio tudo atrás. A filha era uma gracinha, cara dela. Uma jovenzinha. Morreu ela e a filha dentro da banheira. As duas morreram do mesmo jeito. O diabo acabou com elas. Aquele rapaz também, o Dinho do Mamão Assassino. Você vê a história daquele rapaz era evangélico. Da igreja, ali era um dom que ele usava lá na igreja. Ele desviou. O pastor foi lá, falou com ele, não, depois eu volto, depois eu volto. Morreu novo. Morreu. E outros
outros, não é só ele não, muitas e muitas pessoas, aquela tal de Marília Mendonça, né? Também era evangélica. Deixa eu te cantar na igreja para cantar tudo, ó, novinho, vai embora. A palavra de Deus está dizendo o seguinte, que as coisas consagradas a Deus não tem mais resgate. Gente, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Você entregou sua vida a Ele, você tem que ter compromisso com Deus, pessoal. Você pode brincar com um montão de jeito, mas com Deus. Eu entreguei a minha vida a Deus, Ele é meu Deus, meu Senhor, agora eu não quero servir Ele de jeito nenhum. Hã? É complicado, né? Então, o que acontece? Ele está falando aqui, ó. Todavia, nenhuma coisa consagrada que alguém consagrar ao Senhor de tudo que tem, de que, pessoal? De homem, ou de animal, ou de campo, da sua possessão, qualquer coisa, nem se venderá, nem se resgatará. Toda coisa consagrada será uma coisa que, pessoal? Santíssima ao Senhor. Toda coisa que for consagrada do homem não será resgatada, certamente morrerá. Está vendo? As pessoas que entregou a vida a Jesus, depois quis ir lá servir o diabo. Deu ruim. Deu ruim. Morreu. Não ficar servindo a Deus, nem servir o diabo. Acaba morrendo. Entendeu? Aí está falando aqui, ó. Também todas as dízimas do campo, da semente do campo, do fruto da árvore, são do Senhor. Santas são ao Senhor. Porém, se alguma das suas dízimas resgatar alguma coisa, acrescentará o seu filho sobre ela. Vamos dar uma paradinha aqui. Esse é um assunto que eu quase não prego. E às vezes Jesus puxa minha orelha por causa disso, tá? Mas você tem que saber a verdade, porque isso pode trazer sérios problemas na sua vida. Pessoal, não brinca com Deus. Dízimo é coisa santa. Isso não é só você pegar, botar um dinheiro no envelope e colocar ali, não. Isso é uma coisa séria. E é santo. A Bíblia diz que é o santo dízimo do Senhor. Eu já vi pessoas com a vida toda destruída, escangalhada, porque começou a devolver o dízimo do Senhor, no meio do caminho a pessoa para. Esse mês não vou devolver não. Esse mês eu vou devolver. E, gente, é pior do que quando você não dava. Porque você agora, você conhece a verdade. Você está entendendo? A Bíblia diz que Deus não leva em conta a época da ignorância. Quando você não conhecia a verdade. Mas depois que você conhece, você não é mais inocente. Então tem coisas que às vezes eu evito, mas eu tenho que pregar, porque se Deus fala, o povo vai ficar sofrendo aí, é com pessoas, você não está falando. Eu uma vez só mexi no dízimo que era de Deus, uma vez só. Uma amiga veio me procurar, pastor, a senhora vai no monte, eu queria que a senhora precisando orar. Vamos lá, né? Ela veio. Fomos para o monte, orando. Depois ficou de noite. E ela tinha que ir embora, ela morava muito longe. Ela falou, pastora, eu vou a pé, não tem problema não. Ela não tinha dia da passagem. Eu achando que Deus ia... Deus não vai se importar porque eu vou tirar para ajudar alguém, né? Eu não tinha um centavo só do dízimo. Eu peguei o dinheiro do dízimo e dei para a passagem dela. Irmão, para que eu fiz isso? Deus que me perdoe. Que arrependimento ter feito isso. Olha, ela foi embora. Depois disso, a minha vida virou de cabeça para baixo. Tudo dando errado. Fiquei doente. Eu, Senhor, mas o Senhor falou que já levou minha doença. A noite toda. Não é possível, gente. Te amarrando o demônio. Sai, o Senhor já levou. Pai, o Senhor já levou minha doença. E perguntando a Deus, mas por que isso? Meu Deus, o que Deus aconteceu na minha vida? Virou de cabeça para baixo. E aí eu orando a Deus, o pastor foi e pregou. Que aí é o que eu estou te falando, às vezes Deus te dá a saída e você não entende. A minha saída é a palavra. Eu orei a Deus e falei assim, eu uso então o pastor para falar o que está acontecendo lá na pregação. E gente, foi dito e feito. Eu lembro que eu estava toda enrolada na coberta.
cheia de fé, tossindo, sem nada dentro de casa, toda enrolada. E aí eu no celular, que eu tinha um celularzinho, meu celularzinho, a tela dele era quebrada. Gente, era uma luta quando eu ouvia palavrão. O pastor começava a pregar, daqui a pouco cantava o número de fulano, ele ligava para os outros sozinho, de madrugada. Não, naquele celular, eu saía ligando para os outros. Daqui a pouco eu botava ele assim no armário, daqui a pouco eu estou escutando assim, alô? Alô? Eu ia lá, o que foi? Ah, mas você me ligou, né? O celular ligava sozinho. Os outros, oi, desculpa aí, o celular está podre, ele liga sozinho. E eu escutando naquele celularzinho com a tela toda rachada, o meu pastor sem saber de nada, porque ele não sabia que eu fiz isso. Isso era uma coisa entre eu e Deus. E aí o meu pastor pregou sobre isso. Ele, gente, você vai mexer num negócio que é santo de Deus. Dízimo é coisa santa. Eu falei, na hora eu lembrei, foi aquele dízimo que eu tirei. Aí eu fui pedir perdão a Deus, falei assim, eu não vou mais fazer isso. Coloquei o dinheiro no lugar. Até hoje, nunca mais eu fiz isso. Eu podia estar precisando. Esse é um bom de casa de dinheiro disso para Deus, nem olha. Aquilo ali é sagrado, é santo. Então, às vezes, tem pessoas que viram a vida da pessoa de cabeça para lá, que a pessoa brinca com Deus. Uma hora a pessoa é fiel, então não é mais. Ah, esse mês eu vou dar, esse mês eu não vou dar porque está meio apertado. Ah, esse mês o dízimo é 100, vou dar só 80. Pessoal, pelo amor de Deus, não faz isso com Jesus. Você teria coragem da sua conta de luz, de 200 reais, sei lá, com 100 reais pagar a conta de luz? Tu acha que eles vão aceitar? Mas por que a pessoa tenta fazer isso com Deus, gente? Você entendeu? Dízimo é 10% de toda a sua renda. Tem pessoas também que tiram, pegou 100 reais, tirou o dízimo, aí pega 50, não, esse aqui não precisa, não. Dízimo é 10% de todo o dinheiro que eu pego, 10% é de Deus. Não tem esse negócio de um dinheiro sim, um dinheiro não, um dinheiro sim. Gente, Malaquias já está ensinando isso. Entendeu? E isso é uma coisa séria, isso é uma coisa que pode levantar você ou pode destruir a vida toda. Porque eu conheço uma irmã, uma amiga minha, que testemunha. Depois eu vou ver se eu consigo achar, porque é muito antigo, não sei se eu vou achar não, mas depois eu vou tentar ver se eu consigo achar. Eu compartilhei o testemunho dessa menina. Ela era uma vendedora de queijo, estou citando o nome, tá? Ela era vendedora de queijo, entrou lá no Pastor Moura. Vendia queijo nas portas. Aí começou a dizimar, aprendeu a dizimar. Aí começou a dizimar. Gente, ela entrou numa fábrica aí, numa empresa aí da Cacau Show. E ela começou a crescer, dizimando. Eu sei que ela se tornou uma empresária. E ela começou a ganhar tanto dinheiro que ela deixou um dinheiro na conta, que ela falou, pastor, graças a Deus, eu nem preciso trabalhar mais se eu não quiser. Ela tinha um dinheiro tão grande na conta dela que ela estava tranquila. A família dela, os pais dela também. Aí sabe o que ela fez? Ela conheceu um rapaz, e o rapaz, vamos morar junto, que não sei o que. O pastor já tinha falado para ela, irmã, não vai, esse relacionamento não é de Deus. Não, eu vou, pastor, porque ele está apaixonado também, ele é da igreja, como é que é, né? Já cuidou da pessoa. E ela parece que estava com dinheiro lá, sei lá, na conta, no cartão, sei lá, troço assim no banco. E o dinheiro dela estava no banco. Acho que o dinheiro que ela tinha em casa, em dinheiro, era dinheiro muitíssimo. E apareceu um pessoal lá vendendo uma geladeira, queria lá o dinheiro na mão, aquela coisa toda, o dinheiro estava no banco. O que ele falou? Ah, pega, compra aí com o dinheiro do dízimo. Depois a gente vê isso aí. Ela, não, mas esse aí é do dízimo. Não, mas esse aí já está em dinheiro, já está trocado, não sei o que ela põe na cabeça dele. E comprou a geladeira com o dinheiro do dízimo. Depois ela até esqueceu do dízimo.
Ela esqueceu de comprar geladeira pro dia. Esqueceu de botar no lugar, aquela empolgação de morar com o cara, aquela coisa. Quando acaba, deu errado, porque ela descobriu que o cara não era nada daquilo. Uns dias depois o cara já estava querendo bater nela, mal conheceu ela. Ela mandou o cara voltar com a mudança dele do portão da casa dela. E aí, o que aconteceu, irmão? As coisas foram enrolando. O dinheiro que ela botou lá guardado no banco, ela descobriu pela televisão que aquela empresa lá era como é que se diz? Clandestina. Ela perdeu o dinheiro dela todinho que ela depositou ali. O dela, os pais dela que estavam ali. Ela ficou na estaca zero. Irmão, estou falando diante do Espírito Santo de Deus. Eu estava em casa, ela me ligou, chorando. Pastor, eu tinha tudo, eu perdi tudo. Eu não tinha necessidade nem de trabalhar mais. Agora eu não tenho um centavo para comprar uma ração para o meu cachorro. Eu não tenho nada para comprar nem um pão para minha filha. Chorando. E ela contou esse testemunho lá no pastor Morgan. Eu vou ver se eu consigo achar esse testemunho. Eu compartilhei. Ela falou assim, gente, vocês pensam que é brincadeira, negócio de dízimo? Não é não, eu perdi tudo, tá? Se eu tivesse ouvido meu pastor, tivesse entendido direitinho, não teria acontecido isso comigo. Aí sabe o que aconteceu? Ela começou a trabalhar fora, num trabalho pesado, porque ela era empresária, precisava disso. Aí ela veio aqui na igreja fazer uma visita, ela ali no escritório, ela chorando aqui, pastora, minha cama. A mão dela toda arrebentada. Ela agora está trabalhando numa loja lá em Caxias. Pastora, eu chego em casa tão cansada, que às vezes a minha filha, tadinha, quer conversar comigo, contar a novidade dela, eu durmo e deixo ela como sozinha. Estou cansada, tenho que passar por isso aqui para sustentar minha filha. E ela tinha tudo. A pessoa ela não entende que as coisas de Deus é sagrada, pessoal. Você está entendendo? Sei lá, acho que acabou o temor do coração das pessoas. Deus me livre eu pegar dinheiro e deixar de tirar o que é de Deus. Eu não consigo fazer isso. Entendeu? Vou dar aquele dízimo errado. Não, vou dar só R$5, só R$2,50, Deus está bravo. Deus me livre, gente. Será que Deus não sabe quanto que é o dízimo dele, não? Sim, entendeu? Então tem coisas que eu não bebo, no fumo, não chego, mas... Quer ver? Todo mundo fala do Judas. Todo mundo. É isso. Está amarrado no nome de Jesus. Como é que pode um ser humano roubar dinheiro do Senhor dessa família? Mas pessoal, quando eu não dizimo, lá no Malaquias diz que a gente está fazendo a mesma coisa. De outro jeito, mas tá. Porque a palavra de Deus diz o seguinte: roubará, pois, o homem a Deus. Todavia, vós me roubais. Me roubais o quê? Nos dízimos e nas ofertas. Você está entendendo? Então a gente tem que vigiar. E quando não é isso, você extrapola no meio do caminho. Você tira um dia e o outro não tira. Às vezes o outro resolve dar, depois você não. Pelo amor de Deus, faz isso não, gente. Quando a gente não conhece a verdade, a gente é inocente. Deus nem dá confiança. Aí aquelas criancinhas que vai lá, faz uma coisinha errada, você não dá nem confiança que ela não sabe o que está fazendo. Mas depois que ela tem. Quer ver? Eu, quando as crianças eram pequenininhas, em vez de quando eles se bateram lá no meu colo lá, bebezinho, estou falando bebezinho, menos de 1 ano, estou falando criança já 5 anos, que aí já não está sabendo o que está fazendo. Eles, de vez em quando, eles se batiam lá e davam tapa na minha cara. Quem já levou um tapinha na cara aí do teu filho, da tua filha? Já viu? Acho que ele está fazendo pirraça. Uma vez eu levei um que eu cheguei na estrela. Eu olhei assim, mas é que a criança não sabe.
Mas, pô, chega a idade da Natasha, a idade de dar um tapa na cara, não, aí tá de brincadeira, né? Aí já sabe o que tá fazendo. Hã? Sabe ou não sabe? Assim é a pessoa. Quando a pessoa é inocente, a pessoa não sabe. Ah, mas pai, eu não sabia. E na ignorância, tudo bem. Agora, você sabendo, você fazer o negócio errado, não é legal. Isso traz consequências, daqui a pouco começa a enrolar tudo, você fica começando a perguntar a Deus o que está acontecendo. Você entendeu? Funciona desse jeito, você tem que ter cuidado. Então, ele está falando aqui, ó. Toda coisa consagrada, que for consagrada do homem, não será resgatada, certamente morrerá. Também todas as dízimas do campo, da semente do campo, do fruto das árvores, são do Senhor, santas são do Senhor. Porém, se alguém das suas dízimas resgatar alguma coisa, ele acrescentará o seu quinto sobre ela. Deixa eu te explicar o que significa isso. Eu vou fazer o seguinte, eu estou precisando de um dinheiro, já não é para você fazer isso, você está mexendo no negócio. Eu estou precisando de dinheiro para pagar o Bernardino com urgência. Eu vou tirar R$10 aqui do dízimo, eu só vou para a igreja sexta-feira, um exemplo. Depois eu ponho em lugar. A palavra de Deus está dizendo, se você tirar uma parte daquele dinheiro, você vai ter que botar 5 vezes mais no lugar, porque não é você ter mexido numa posição. Ou seja, eu tirei R$10, vou ter que botar 50 no lugar. Uma vez aconteceu isso, tadinho, comigo sem querer. Eu falei, compra isso aqui para mim, mas compra até tanto, para não mexer no outro dia. Mas só que eu não falei que ela não disse, nem foi. Aí não sei o que deu na cabeça dele lá, ele gastou com a outra parte. E mãe, eu gastei um dinheirinho a mais aí e tal, tem problema. Ninguém foi, mas eu esqueci de te avisar, mas eu disse, mãe, agora? Falei, agora? Ih, caraca, eu não sabia. Mãe, pode deixar que eu vou botar a quinta parte aí, né? Ele aprendeu isso lá no pastor Mota. Não, vou botar do meu dinheiro mesmo, a quinta parte, eu vou mexer. Não era nem para você mexer naquela ali, pessoal. Eu não separo o negócio que é de Deus, ele está falando aqui, as coisas consagradas a Deus. O que é consagrado? Separado. Santíssimo é, aquilo não é mais meu. É a mesma coisa que eu mexer no dia dos outros. Dona Maria fala para mim, pastora, guarda esses R$100 na sua casa da senhora, e depois, semana que vem eu vou pegar com a senhora, ou amanhã eu vou pegar. Aí eu vou lá. Para que da Dona Maria mesmo? Não é para me mexer. Principalmente se é a autorização dela. Mexendo no negócio do outro. Não é assim. Entendeu? Está ali guardado para me devolver o pastor? Tá, mas não é meu. Entendeu? Pelo menos eu vivo desse jeito. Deus me livre. Está ali, está ali. Pela lei de Deus. Não mesmo, coisa santa. Você está entendendo? Então está dizendo aqui, ó, vamos lá. Porém, se alguém das suas dízimas, é isso? Resgatar alguma coisa, você foi lá e mexeu no dízimo, você pegou lá R$5 do dízimo, acrescentará o seu quinto sobre ela. Se ela não fosse botar no lugar, você tem que botar 5 vezes mais ali. A coisa é séria. Pastor, mas aí eu não vou poder botar 5 vezes mais, então não mexe. Ora a Deus, Senhor, não quero nem olhar esse dinheiro, vou até entregar logo. Pastor, vem aqui em casa, pega agora esse dinheiro, tira esse dinheiro daí, eu não posso nem mexer nesse dinheiro. Não mexe, então. Se você mexer, vai ficar complicado. Se pega dinheiro emprestado de dízimo, pessoal. O que é isso? Estou precisando, vou lá pegar R$15 lá, depois eu boto no lugar. Não existe isso no dízimo. Porque dízimo é santo. Separou, é coisa separada do Senhor, não se mexe mais. E se mexer, tem que acrescentar o seu quinto. Você vai ter o quinto para acrescentar? Não, então é melhor você nem mexer. Então ele está falando aqui, ó. No tocante,
todas as dízimas das vacas, das ovelhas, porque antigamente, naquela época, não se usava muito dinheiro não, gente. Entendeu? Lá era vaca, ovelha, era plantação. Tanto é que eles, quando faziam as colheitas, eles faziam aquela colheita, a 10ª parte daquelas colheitas eles separavam do Senhor. Você está entendendo? Depois que foi vir moeda, de prata, de ouro. Então ele está falando, no tocante, todas as dízimas das vacas, das ovelhas, de tudo que passar debaixo da vara. Aí olha o que ele está dizendo. O dízimo será o que, pessoal? Santo ao Senhor. O dízimo é santo. Põe isso no seu coração. Tanto é que quando você dizima, você está santificando o seu dinheiro, sabia? 100 reais. Tirei 10 reais do dízimo. Você santificou seu 90. E às vezes tem 90 rende, que é uma coisa. Você, meu Deus, esse dinheiro não acaba, não, meu Deus. Eu nem sabia que eu ainda tinha isso aqui. Dona, mas não é? Dona. Eu gosto de ser assim. E outra coisa, que você come com aquele dinheiro ali, é uma bênção, não te faz mal nem nada, porque se santificou aquele dinheiro. Você comprou um negócio lá para dentro da tua casa, lá na televisão, nossa, que não vai durar, ó. Não escandalha não, tá? O bichinho fica caindo os pedaços, não funcionando. Porque você comprou com dinheiro santo. Se fosse de qualquer maneira, o devorador já tinha. Às vezes tem pessoas que compram a televisão novinha, bota ali já era. A consciência, troço. E não funciona não, tá? Troço novinho, vai lá, o técnico até condena. Isso aí só outra tela nova. Porque a pessoa vai de qualquer maneira. Agora, se você compra um negocinho que é consagrado, pode ter certeza que não consegue, nem te roubar, não consegue. Tem um rapaz aqui na igreja, assim, parente de uma pessoa, ele não vem aqui na igreja, só veio aqui uma vez. Mas ele é irmão de uma irmã daqui da igreja. E ele, todo mês, ele manda o dízimo dele. Ele não é cristão ainda. Ele bebe, dança, gosta de forró dele, mas ele é dizimista. Aí todo mês ele manda o dízimo. Quando ele veio aqui, antes dele dizimar, ele falou assim, pastor, eu estou com um terreno que não tem jeito, pastor. Eu não consigo construir naquele terreno. A única coisa que eu consegui fazer ali até hoje foi plantar uns aipim, só isso. Mas o muro não sai de jeito nenhum. Não sei se é inveja, se é grande, não sei, não consigo construir ali. Aí eu falei, orei por ele e tal, mas eu não falei nada com ele, negócio de dízimo, não. Não falei nada disso, eu só orei e tal, ele foi embora. Só que como a irmã dele é daqui da igreja, a irmã dele pregando, né, falando para ele, explicando sobre o dízimo, ele é mesmo, vou passar a dar o dízimo, aí ele passou a dar o dízimo. Olha, ele construiu a casa dele, já bateu laje, tá lá, diz que a casa dele tá linda, lá no terreno lá que ele fez. Bateu lá, a menina disse que está bonita a casa. E aí o que aconteceu? Um dia desse ele saiu para tomar um big night dele, não é cristão? O que aconteceu? Ele perdeu o celular, roubaram o celular dele. Roubaram o celular. Aí, novinho, teve uma confusão lá onde ele estava lá. Aí ele veio para casa, roubaram o celular dele e do colega dele, os dois. E eles vieram para casa e a irmã dele veio falar comigo. Eu falei, olha, Deus vai dar vai tomar frente, porque ele é dizimista e Deus ele é fiel. Ele é fiel. Eu disse, não honrarei. Ele prometeu repreender o devorador. Mas pastor, até da pessoa do mundo, irmão, a pessoa foi fiel a Deus, tem que cumprir o que ele prometeu. Ele não falou que vai repreender o devorador. Então, tem que repreender. Eu falei, não, Deus vai dar calma, falta ele ficar sossegado que Deus proverá. Aí eu fui para casa, orei, falei, Senhor, ele é dizimista, está na frente lá. Irmão, eu vou ver se você já viu isso. O cara que
pegou o celular, você roubou o celular, tinha já limpado lá, não sei o que ele fez lá, formatou o celular, não sei o que ele fez, já tinha formatado o celular, mas a gente orou, não sei o que, Deus fez lá na cabeça do cara, que o cara voltou lá, os caras que roubou ele, voltou lá naquele bar, onde eles estavam, aquele bar lá, era tudo conhecido deles, e entregou o celular e mandou entregar ele. Tu já viu alguém fazer isso? Fala a verdade. Alguém roubar o celular, já tinha formatado, depois ir lá e mandar devolver o celular. Hã? Não, é que estou te falando sério, isso aconteceu. Pode perguntar a irmã dele. Qualquer hora dessa que ela estiver aqui, eu vou chamar ela aqui também. Mandou devolver o celular do rapaz. Ele ficou todo feliz. Aí mandaram ele embora do emprego. Aí eu falei, tá, mas ele é dizimista. Deus não vai desamparar ele, não. Passou menos de 15 dias, ou não, uns 15 dias, 15 a 20 dias, uns 15 a 20 dias, mandaram chamar ele de volta do emprego. Você não está entendendo? Gente, Deus não desampara quem é fiel a ele. Não desampara. Aí mandaram chamar ele de volta do emprego e mandaram devolver o celular dele. Hã? É sério, gente. Eu nunca vi isso, uma pessoa roubar um celular e ir embora, ou voltar lá no lugar de você, entendeu? Mas era conhecido, bem que conhecido, gente. Se fosse conhecido, ele ia roubar ele. Eu nunca tinha visto ele antes. Os caras passaram lá e assaltaram ele. Depois voltaram lá no mesmo bar, entregaram o pessoal do bar. Conhece fulano? Conhece? Vamos entregar ele lá. Coisa séria. Entendeu? Deus tem compromisso com o que ele fala. Agora, quando a gente faz o contrário, está tudo o contrário. Então, tem coisas que a gente pensa que pecado é só beber, fumar chalé, não, gente. Tem coisas que é pecado. A gente age isso aqui, ó, está. Outro dia, meu pastor estava pegando sobre patrocínio. O pastor estava falando assim, que quando ele vai dizimar, ele pega o dízimo. E eu não quero o nosso dinheiro, não, isso já é o dízimo dele mesmo, mas ele disse que quando vai entregar o dízimo dele, ele patrocina a família dele. Senhor, eu estou dizimando aqui e aproveitando esse dízimo que eu estou entregando, Senhor, eu estou patrocinando o meu ministério, a minha família, entendeu? Meu carro, minhas filhas, meus filhos, a libertação, aí vai lá. Ele vai lá e faz aquele patrocínio que é para toda a família ser abençoada. E tem pessoas da sua família que nem merecem, mas tá lá. Deus prospera porque você está sendo fiel a Deus. Entendeu como é que funciona? Funciona desse jeito. Então, eu não ia falar, não, mas eu vou falar. Posso falar? Hoje foi engraçadinho que a gente estava vendo esse vídeo, né? Do patrocínio. Aí ele está falando, gente, entrega lá seu dízimo, faz essa oração patrocinando a sua família e tal. Aí a vizinha depois estava desenhando, mamãe, falei, o que foi? A senhora me patrocina? Eu falei, sim, mas como assim? Não, eu estou precisando disso. Falei, tá bom, Jesus vai patrocinar a gente. Ai, Deus, criança tão fofinha, ele escuta lá, provavelmente ela não entendeu o jeitinho dela, mas entendeu, né? Então, o que acontece? É isso, gente. Entendeu? Aí o pastor estava explicando lá que a Letícia, até a Letícia está quantos anos, Natasha? Está com 5, né? Acho que está com 5 anos. Aí ela estava falando que até a Letícia sabe tirar o dízimozinho dela. Dando um negocinho, papai, mamãe, quanto que eu disse? Você tem que ensinar desde pequenininho, gente. Entendeu? É assim, primeira coisa que bate de ele, não, o que a gente vai fazer? Não pode tirar o dízimo. Tem que ensinar aos nossos filhos, nossa família, a importância de ser fiel a Deus. Daqui a pouco o meu orador está destruindo a vida deles. Aí ele está falando assim, ó. No tocante, todas as dízimas, no tocante, todas as dízimas
dízimas de vacas e ovelhas e de tudo que passar debaixo da vara, o dízimo será santo ao Senhor. Não esquadrinhará entre o bom e o mal, nem o trocará. Mas se de alguma maneira o trocar, o tal trocado serão santos, não serão resgatados. Estes são o que, pessoal? Os mandamentos do Senhor que ordenou Moisés para os filhos de Israel no Monte Sinai. Glória a Deus. E às vezes a gente acha, mas eu já obedeço a Deus, então não preciso devolver o dízimo do Senhor, já faço tudo certinho. Funciona assim não, pessoal. Vamos lá no livro de Mateus. Natasha, cadê meu celular? Você precisa obedecer a Deus, mas sem mexer no que é santo dele. Glória a Deus. Hoje está fresquinho, né? Graças a Deus. Ontem estava um solzinho. A gente, pastora, que tem tantos planos para esse ano. Olha, começa a fazer as coisas direitinho, tá no começo do ano. Não, vou começar já a botar em prática, já no começo que vai dar tudo certo e vai dar. Começa já sendo fiel a Deus, entendeu? É isso, pastor, eu não sei quanto é 10%. Pergunta uma pessoa simples. Até na calculadora do seu celular você consegue calcular. Eu tenho R$50. Você vai botar 10, vai naquele símbolo por cento e vai botar R$50. Vai sair ali certinho o valor que você tem que dar. Eu calculo aqui, eu aprendi isso com a Yasmin, não foi? Eu não sabia calcular aqui na calculadora, não, ela me explicou. Entendeu? Ou pergunta a alguém, quanto que é o dízimo de tal? Então, e seja fiel a Deus, gente. Senão, como que Deus vai agir? É assim que funciona. E olha o que está escrito aqui. Mateus 23, pessoal. Mateus 23. 23. Mateus 23. Então, isso são coisas, prestem bem atenção, que eu quase não prego aqui, mas eu tenho que ensinar. Eu tenho que ensinar porque às vezes Deus me cobra. Porque eu estava lembrando que isso deu ruim para mim, isso deu ruim para mim, vai dar ruim para você também. Então eu tenho que ensinar o certo. Então o que é dízimo? O dízimo é uma coisa sagrada, uma coisa santa. Depois que você para o dízimo, eu posso mexer ali, não é recomendado que você mexa, porque é de Deus. Se você mexer, você vai ter que acrescentar a quinta parte. É certo eu dar um dízimo de um dinheiro sim, outro não? Não é certo. Você está dando um dízimo furado a Deus, isso aí é um pecado enorme. Pior que isso, já não é bom você não dar, é um pecado. É um pecado. Você está furado, também é um pecado maior ainda. Você sabe quanto é, você está. É até uma falta de honra a Deus, né? Porque você não vai fazer esse light, você não vai fazer esse oi, né? Você vai fazer com Deus, mas está o dinheiro faltando. Não faz isso não, irmão. Entendeu? Se a pessoa diz que é 10%, eu estou só 5%. Está certo isso? Não, porque a palavra dízimo já significa 10%. Então isso é coisa que a gente tem que ser ensinado na igreja. Irmão. Eu fui ensinado assim. Eu, meus filhos, minha família, nós fomos ensinados desse jeito. Entendeu? É desse jeito.
minha mãe está aqui, ó, com a gente aqui. A minha mãe, ela estava para se aposentar, aí uma lutazinha, uma demora, né? Aí eu lembro disso até hoje, ela trouxe o papel da aposentadoria dela para me orar. Aí eu peguei um óleo ungido, molhei na pontinha, né? Aí peguei assim na pontinha do papel ungido e fiz uma oração com ela lá em casa. Mãe, em nome de Jesus, a senhora vai receber a sua aposentadoria. Minha mãe naquela época não dizimava. Aí minha mãe falou assim, olha, em nome de Jesus, já conversei com Deus, assim que eu receber minha aposentadoria, a primeira coisa que eu vou fazer é tirar um dízimo do Senhor. Tá bom. Saiu a aposentadoriazinha dela. Aí ela foi lá, ela pegou um dinheirinho atrasado, né? Porque às vezes você não recebe tempinho que demora, você recebe atrasado. Ela foi lá, falou, olha, eu recebi tanto atrasado, quanto que é o dízimo? De tanto, olha tanto. Aí ela tirou, ó, como eu prometi a Deus. Aí devolveu o dízimo dos atrasados. E de lá para cá, ela é dizimista até hoje. Todo mês, quando ela vai lá pegar a aposentadoriazinha dela, primeira coisa que ela faz, ó, isso aqui é do dízimo. Esse é sagrado, abençoe. Não é, Natália? Até hoje. Entendeu? É isso, Deus tem abençoado ele, tadinha. Lá no passado ela passou tanto sufoco. Ela passou também de ter que comprar, vender o almoço para comprar janta, mas graças a Deus, Deus está abençoando ela. Vai continuar abençoando mais, em nome de Jesus. Você entendeu? Então, gente, a gente só muda de vida quando a gente não quer. Ah, eu quero que nesse meio, esse ano de 2025 tem vários planos aí, vai acontecer? Vai, mas começa sendo fiel a Deus, começa fazendo as coisas certas, pessoal. Entendeu? Então, ele está falando aqui, ó, Mateus 23, 23. Escribas, aqui Jesus estava falando daqueles pessoal lá, dos escribas, dos fariseus. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que dais o dízimo da hortelã e do ento, e do cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Agora preste atenção no que ele está falando. Deveis, porém, fazer essas coisas e não omitir aquelas. Ele está falando aqui. Deveis, porém, devolver o dízimo do Senhor, mas não omitir as outras. Então não é porque eu dizimo que eu posso pecar em outras áreas. Também não é porque eu faço as coisas certinho que eu não preciso dar o dízimo. Você está entendendo o que ele falou aí? Você deve dar, deve fazer essas coisas, vocês devem dar o dízimo, mas não omitir as outras. Vamos fazer as duas coisas. Ser fiel a Deus, nos dízimos ser obediente. É isso que ele quis dizer. Nenhuma, nem outra. Entendeu como é que funciona? Pessoal, é desse jeito. A gente precisa prestar atenção no que Deus está falando para a gente ser feliz. Amém? Gente, preste atenção. A sua família, pastor, eu tenho pessoas da minha família que só Deus sabe que luta que eu estou passando. Está nos vícios, está nas drogas, está na bebedeira. A sua família, você precisa fazer algumas coisas para libertar a sua família. Primeiro, prestar mais atenção em você do que Deus. Que a sua fidelidade é que vai salvar a sua família. Lembra de Noé? Quanto mais você procurar se chegar a Deus, quanto mais você procurar obedecer, ser fiel a Deus, mais a sua família vai se perder. Outra coisa que você deve fazer, crer no Senhor Jesus. Jesus já falou, você tem que crer no Senhor Jesus para ser a salva dele para cá. Não adianta que você obedece, mas você não crê. É muito difícil. Não, você tem que crer. E outra coisa que você tem que fazer é nunca
deixar de orar pela sua família. Já viu aquelas criancinhas, se você não vigiar elas, deixar ela muito quieta, elas aprontam? Você tem que estar sempre de olho, sempre vigiando. Criancinha pequena, se deixar um pouquinho quieta, já é. No outro dia, a minha sobrinha lá de Petrópolis, ela postou, de vez em quando ela posta, ela tem as criancinhas dela é pequenininha, ela tem bem pequenininha. Aí ela postou, ela andou no celular, cadê ele? Quando olhou lá, rapaz, ele pegou, não sei se foi o saco de arroz, pequenininho lá no armário, mas foi arroz para tudo quanto é lado, ele fazendo bolinho de arroz. Ela, olha só o que esse menino está fazendo. Gente, criança quer, você descobriu alguma coisa ele está aprontando. Então, aquelas crianças, você não pode tirar o olho deles. Se tirar o olho, eles aprontam. Entendeu? Assim é a nossa família que não conhece Jesus em oração. Você não pode deixar de orar por eles. Por que você deixa de orar e eles aprontam? Então não deixa de orar. Você tem que estar sempre orando, sempre orando. Glória a Deus. Aí você está orando, a pessoa está bem, daqui a pouco vai do braço. Eu fico 2 dias sem orar, daqui a pouco você vê lá a foto do cara tomando habilidade. Mas não entendi, gente. Por que eu deixei de orar? Ela estava pulando carnaval, perdeu os dias. Então você não pode deixar de orar. Glória a Deus. Não pode deixar de orar. Amém? Gente, vamos falar em orar? Vamos orar então em nome de Jesus. Quem trouxe aí dízimo, oferta, pode estar entregando aqui. E outra coisa, Natasha, a gente viu com o rapaz ontem, eu esqueci de mandar fazer os envelopes, né? E também o certificado da Yasmin, né? Não mandou também, né? O certificado. Gente, vamos orar então em nome de Jesus. Vamos fechar nossos olhos. Vamos orar para ir para casa para paz, senão já viu. E glória a Deus. Feche os olhos. Pai, em nome de Jesus, nós viemos na tua presença. Oh Deus Todo-Poderoso, nós viemos primeiramente para te glorificar, ó Pai, e reconhecer que tu és o nosso único e verdadeiro Deus, Pai, Criador do céu e da terra. Pai, nós viemos a Ti em nome de Jesus, e eu venho reconhecer, Pai, que nós precisamos de Ti, nós somos dependentes de Ti. Eu venho orar pela vida de cada pessoa, pedindo a Ti, Pai, que o Senhor venha ajudar essas pessoas no casamento, na prosperidade, na saúde, Pai, em todas as áreas, na libertação da família, Deus, na força, no ânimo, na coragem, que o Senhor venha ajudar essas pessoas, Pai. E eu, em nome de Jesus, eu estou paralisando toda a ação de Satanás e exigindo que saia do casamento, da prosperidade, da saúde, da fonte de renda, saia da família, dos parentes, dos sonhos, dos projetos. Em nome de Jesus Cristo, pega o seu mal e sai para nunca mais voltar em nome de Jesus, oh Pai. Eu, em nome de Jesus, eu estou abençoando essas pessoas, Deus. Estou declarando todos curados, livres, libertos para a glória do seu nome. Glorifica, Deus, o teu nome na vida de cada uma dessas pessoas. Honra, Pai, ajuda, fortalece, prospera, salva a família, liberta, em nome de Jesus. E vocês digam assim seja, e graças a Deus. Amém? Glória a Deus. Gente, deseja aí um bom dia, seus irmãos. Vamos na paz do Senhor, excelente dia. Glória a Deus. Em nome de Jesus. E se quiser falar comigo, eu vou estar aqui na frente, tá? Sim. E Deus abençoe todo o pessoal também do Face, tá? Minha mãe, a Antônia Maria, João Vitor e toda a turma aí, tá?
Deus abençoe em nome de Jesus. Graças a Deus.